Bom, pessoal, vou falar aqui sobre plano cartesiano, tá? Plano cartesiano, né, reconhecido já, você tem duas retas numéricas, tá? Duas retas reais, né? Uma reta horizontal e uma reta vertical, tá? E nessa reta, com esse par de retas, né, o eixo horizontal aqui a gente chama de eixo X, o eixo vertical a gente chama de eixo Y, e aqui a gente consegue colocar todos os pontos do plano, né? A gente consegue coordenar coordenadas, né, para os pontos do plano. Como, né? Você escolhe um ponto, um número real A, aqui no eixo horizontal, e escolhe um número real no eixo vertical. Por esse número aqui, do eixo horizontal, você traça uma reta, tá? Perpendicular, né? E aí, aquele número B que você escolheu, certo? Lá no eixo vertical, você também traça uma reta perpendicular. No encontro dessas retas, né? Esse aqui é o ponto que a gente vai chamar o par ordenado, né? Par ordenado AB, tá? Esse par ordenado a gente vai representar dessa maneira, né? Um ponto, certo? Aqui eu escolhi a letra A para representar esse par ordenado AB. A primeira aqui é a abscissa, a segunda a gente chama de ordenada, certo? Os dois, né? Os dois elementos aqui são coordenadas do ponto, né? Esse camarada aqui a gente chama de abscissa e o segundo a gente chama de ordenada, tá? Tem uma igualdade aqui também, que esse símbolo aqui a gente vai usar para designar esse número real aqui, raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, tá? Ele é chamado de a norma de A. E nada mais é do que se a gente aplicar o teorema de Pitágoras, certo? Aqui nesse triângulo aqui, ó, tá? Nesse triângulo, o teorema de Pitágoras aplicado aqui vai ficar o que? A quadrado, né? B quadrado é exatamente a hipotenusa desse triângulo aqui, né? Desse triângulo retângulo, certo? Ou seja, ficaria essa medida aqui é justamente o comprimento desse segmento que está aqui. Bom, o que é o produto cartesiano de dois conjuntos? Tem um conjunto A, tem um conjunto B. O produto cartesiano desses dois conjuntos é um outro conjunto definido dessa maneira. A gente vai designar dessa forma A, X, B. Então a gente vai ler A cartesiano B e a ordem importante, certo? Se você alterar a ordem aqui, não vai ser mais A cartesiano B, seria o produto cartesiano de B por A. Tá? Como a gente está falando aqui, A pelo produto cartesiano do conjunto A pelo conjunto B, então o A tem que vir primeiro e depois o B. É definido dessa maneira. É um conjunto formado de pares ordenados, onde o primeiro elemento X pertence a A e o segundo elemento Y tem que estar em B. Tá? Então você faz todas as escolhas possíveis dessa maneira, X em A e o Y em B. Um exemplo, se eu tiver esse conjunto aqui 1, 2, 3 e o B 4 e 5, tá? O que a gente vai fazer para encontrar o produto cartesiano? A gente tem que simplesmente fazer os pares ordenados, certo? O primeiro elemento tem que estar em A e o segundo elemento tem que estar em B. Então eu vou fazer o 1 com 4, o 1 com 5, depois o 2 com 4, o 2 com 5 e assim vai, tá? Então, no caso, ficaria assim, né? Então, A cartesiano B seria 1, 4, 1 com 5, 2 com 4, o 2 com 5, o 3 com 4 e o 3 com 5, tá? Faz todas as possíveis escolhas aqui. Se a gente for colocar isso no gráfico, né? Ficaria assim. Ou seja, o 1 com o 4, o 1 com 5, o 2 com o 4 e o 2 com o 5, né? 3 com 4 e 3 com 5. Nada de querer ligar os pontos aqui, certo? Porque às vezes o pessoal marca os pontos, certo? E ainda quer ligar. A gente só pode ligar, por exemplo, por que eu não posso ligar esses pontos aqui, né? Porque o conjunto que nós temos é só 1, 2, 3. Eu não posso, por exemplo, pegar esse pontinho que está aqui, ó, esse camarada aqui,
e associar ele com o 4. Por quê? Porque esse ponto que eu acabei de desenhar aqui, ó, ele não faz parte, tá, do nosso conjunto A. O conjunto A é formado só do 1, o 2 e o 3. Então não tem por que eu querer pegar esse ponto e associar ele com o 4. Nenhum ponto aqui de dentro. Por isso eu não posso ligar. A gente só ligaria, certo? Se todos esses pontos que estão aqui, ó, entre 1 e 2, tá, eles estivessem no conjunto A. Mas eles não estão, ok? Outro exemplo aqui é produto cartesiano aqui do intervalo. Tem um intervalo 1, 2, né? Fechado e fechado aqui no 2. E aqui é um conjunto B só do elemento 4. Aqui eu tenho um intervalo e aqui eu tenho um conjunto formado de um único elemento. Esse aqui sim, a gente pode ligar todos os pontos. Porque a primeira coisa que a gente faz aqui, tá? É marcar, por exemplo, o ponto 1, 4, né? O ponto 1, 4, ele pertence ao produto cartesiano A cartesiano B. Por quê? Porque o elemento 1 ele está em A e o elemento 4 está em B. Então, 1, 4, que seria esse pontinho aqui, ó, tá? Ele está no produto cartesiano. Da mesma forma, o 2, né? 2, 4, ele também pertence ao A cartesiano B. Por quê? Porque o 2 está em A e o 4 está em B, que seria esse outro pontinho aqui, ó, tá? E outra, né? Qualquer ponto que eu pegue aqui, ó, como eu estou colocando agora o A como um intervalo, se eu estou colocando o A como intervalo, então eu estou considerando todos os pontos entre 1 e 2. Então esse ponto aqui, ó, também pertence ao conjunto A. Então sim, agora faz sentido eu pegar esse cara e associar ele com o 4. Então todos esses pontos aqui eu tenho que considerar, tá? E aí eu vou considerar então todos esses pontos que estão aqui em cima. E no fim das contas a gente acaba, né, desenhando todo o segmento de reta aqui, ó. Esse segmento de reta aqui, tá? Isso aqui é o A cartesiano B, tá? Um outro exemplo aqui, se o A é 1, 2 e o B é o mesmo, não é o mesmo exemplo, certo? Eu considerei os mesmos dois conjuntos, A, o intervalo, né? 1, 2, e o B só o elemento 4. Só que agora a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer B cartesiano A. E aí é a mesma coisa. Agora, veja, como eu estou considerando aqui nesse exemplo aqui da esquerda, né? Eu estou considerando o A cartesiano B, o A, o primeiro conjunto, né? Quando a gente escreve A cartesiano B, o primeiro conjunto sempre vai para o eixo X e o segundo conjunto sempre vai para o eixo Y, ok? Então, aqui eu vou fazer B cartesiano A. Então, o B tem que vir para o eixo X e o A tem que vir para o eixo Y. Então, aqui o eixo, o A e aqui o B. E aí eu vou fazer o quê? Mesma coisa, né? 4 com 1, você vai considerar esse ponto, e o 4 com 2, esse ponto aqui, né? Então, esses dois pontos, eles fazem parte do produto cartesiano. E o 4 com qualquer elemento, ó, se eu pegar esse elementozinho y aqui, esse elemento aqui, então o 4, esse ponto aqui seria o ponto 4y, né? Esse ponto aqui, tá? Ele também faz parte do produto cartesiano. Mas esse ponto aqui é qualquer ponto em cima desse segmento. Então, no fim das contas, a gente acaba tendo que desenhar todo o segmento, tá? Esse segmento aqui que vai desse ponto para esse ponto. Ok? Então, esse aqui seria o B cartesiano A. E aqui eu tenho mais um exemplo, que agora são dois intervalos, tá? Aqui 1, 2 e 3, 4. E aqui é bem simples, porque, veja, se eu pegar o 1, 3, que é esse ponto aqui, esse cara aqui faz parte do produto cartesiano, porque o 1 está em A e o 3 está em B. Aí, de novo, ó, o A cartesiano B, tá? Tem um A cartesiano B, o A tem que vir para o eixo X, o B tem que vir para o eixo Y. Então, o A está aqui no eixo X e o B está no eixo Y. Então,
O 1 está no A, o 3 está no B. Então, esse ponto aqui está no produto cartesiano. Mesma coisa vale para esse ponto, mesma coisa vale para esse ponto e para esse ponto, né? Esse ponto aqui, 2, 3, o 2 está no A, o 3 está no B, o 2 está no A e o 4 está no B. Então, esses 4 pontinhos aqui estão no produto cartesiano. E aí, a gente faz a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. O 1, né, como nós estamos considerando um intervalo, todos os pontos aqui estão no A, estão no B, então a gente vai considerar esse cara aqui com o 1, né? Então, todos esses pontos aqui em cima, ó, desse segmento aqui, desse segmento, eles vão estar também no produto cartesiano, assim como todos os pontos desse segmento aqui, ó, tá? Ou seja, no fim das contas, todo mundo que vai estar aqui, né? Tá? Ou seja, todo mundo aqui desse contorno aqui. E claro, se a gente fizer como esse pontinho aqui, ó, esse ponto, tá? E esse ponto aqui, ele está no A. Esse outro ponto aqui, ó, está no B. Então, se a gente ligar aqui, né, esse ponto aqui, ele vai estar no produto cartesiano. Esse ponto aqui está no produto cartesiano. Ou seja, mas só que esse ponto pode ser qualquer ponto aqui dentro. Então, no fim das contas, a gente vai pegar o quê? Tudo o que está aqui dentro, né, desse quadradinho aqui, tá? Ou seja, é todo o quadrado preenchido, certo? O contorno dele e o interior dele. No caso aqui, o produto cartesiano, certo? Bom, o que são relações? Uma relação binária de um conjunto A em um conjunto B é qualquer subconjunto de A cartesiano B. Então, o que vai acontecer? Você pega qualquer subconjunto, tem dois conjuntos, você faz o produto cartesiano, qualquer subconjunto daquele produto cartesiano a gente vai chamar de uma relação binária de A em B. Um exemplo, se eu tenho esse conjunto A e o conjunto B, né? O produto cartesiano é esse daqui que a gente já viu. E uma relação, por exemplo, uma relação de A em B, poderia ser, por exemplo, esse conjunto aqui. O próprio A cartesiano B. Por quê? Porque o A cartesiano, todo conjunto é subconjunto dele próprio, certo? E aí a mesma coisa para o vazio, porque o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, tá? Ou qualquer outro subconjunto, certo? Esses aqui são dois exemplos que eu estou dando, mas pode ser qualquer outro subconjunto, como por exemplo esse daqui, o par ordenado 1, 4. Bom, um outro exemplo, né, é esse daqui, tem o A cartesiano B, de novo aqui tem o A 1, 2 e o B 3, 4, e aí eu vou ter essa relação aqui, essa pedida. O conjunto dos pontos x, y, né, pertencentes a H cartesiano B, em que o x é igual a y. Bom, o A cartesiano B, a gente já viu que é esse conjunto aqui. Agora, essa relação aqui, né, que pontos dessa relação estão no A cartesiano B? Ora, se a gente lembrar, bastante lembrar o seguinte, ó, eu tenho aqui x, y, a bissetriz do primeiro quadrante e do terceiro quadrante, certo? Aqui, eu pego aqui, ó, um ponto X aqui, esse outro ponto aqui, qualquer ponto em cima da bissetriz tem coordenadas iguais, é o x, x, tá? Isso porque a bissetriz divide o ângulo ao meio, né? Aqui é 45 graus, aqui também é 45 graus. Então, as duas coordenadas são iguais. Então, seguinte, aqui, para a gente identificar nessa figura aqui, né? Que pontos são esses? Basta eu fazer o 1, 1, bom, se eu tenho aqui o 1, né? O 2 aqui, onde está o 1, o ponto de coordenada 1, de abscissa 1, e de ordenada 1, né? Estaria por aqui, mais ou menos, certo?
não está muito bem espaçado aqui não, certo? Mas seria mais ou menos isso. O 2, 2 estaria por aqui, ó, certo? 2, 2, tá? E aí a bissetriz, ela passaria mais ou menos assim. Ou seja, ela não iria, né, intersectar aqui pontos desse quadrado, tá? Ou seja, não existe nenhum ponto dessa bissetriz com esse ponto aqui, tá? Com esses pontos que estão aqui dentro desse quadrado. Ou seja, então no caso, a relação aqui é simplesmente um conjunto vazio, certo? Essa relação aqui é simplesmente esse conjunto aqui, porque não tem nenhum ponto aqui, ó, da bissetriz que seja um ponto aqui do quadrado, desse quadrado aqui, tá?